dormisse. Nas primeiras 24 horas, você se sentiria com mais energia e mais feliz, porque teria um excesso de dopamina no seu cérebro. Mas já no segundo dia, você ficaria irritado, lento pra reagir às coisas e teria problema de memória, se sentindo bêbado. Depois de 39 horas, mesmo com você acordado, seu corpo tiraria mini sonecas durante o dia pra conseguir funcionar, meio que dormindo por alguns segundos. Com 2 dias completos, você perderia o controle sobre o seu corpo e começaria a esbarrar nas coisas e até cair sem querer. E começaria a escutar coisas que não estão ali também. Depois de 3 dias, você teria alucinações visuais, vendo objetos se mexerem quando estão parados. Depois de 90 horas, a temperatura do seu corpo cairia muito e você provavelmente ficaria doente. 4 dias sem dormir, o seu coração começaria a falhar e você desenvolveria psicose, perdendo completamente a noção da realidade. Depois de 9 dias, você entraria num estado de zumbi, em que o seu corpo não estaria mais funcionando direito. E depois de 12 dias, você teria um ataque cardíaco e iria de arrasta pra cima. Boa noite, durmam bem! O que aconteceria se você parasse de piscar? Depois de 20 segundos, os seus olhos já começariam a ficar secos, porque a gente pisca 20 vezes por minuto. Em só 50 segundos, eles já estariam completamente vermelhos. E em 1 minuto, você já estaria lacrimejando. Com 8 minutos, você já estaria com muita dor, com a visão borrada e começaria a bocejar para tentar hidratar os olhos. Com 1 hora, você não conseguiria mais mexer os olhos e sentiria dor como se estivesse sendo tatuado. Depois de 1 hora e 32 minutos, você oficialmente teria batido o recorde mundial. Só que depois de 4 horas, as coisas estariam tão borradas que você não conseguiria mais distinguir formatos. E depois de 12 horas, você estaria completamente cego, sem nenhuma chance de voltar atrás. Com 16 horas, você teria insônia, porque não conseguiria dormir com os olhos abertos. E depois de 3 dias, pela falta de sono, começaria a ter alucinações bem sérias. Sou só eu que tô piscando fora do piloto automático agora? O que aconteceria se você nunca tivesse nascido? Acredita em mim, o seu impacto no planeta é muito maior do que você imagina. Para começar, considerando que você vive uns 70 anos, você produziria 10 toneladas de cocô durante a sua vida, vai perder 40 quilos de pele, vai tomar 50 mil litros de água e comer 42 mil quilos de comida, vai urinar 38 mil litros e vai perder entre 2 e 3 milhões de fios de cabelo, a menos que você fique calvo cedo. Você vai andar em média 216 milhões de passos e vai emitir 280 toneladas de CO2. Além da sua família, as empresas de tecnologia e entretenimento também iam sentir sua falta, porque ao longo da sua vida toda, você gastaria mais de 600 mil reais com elas, com computador, celular, videogames. Por isso, você é muito importante pro mundo todo. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. E se você parasse de tomar banho? Já nos primeiros 3 dias, a sua pele ficaria ressecada e o seu cabelo oleoso, fora a catinga absurda. Depois de 5 dias, as pessoas sentiriam o seu cheiro de longe e a sua vida social seria afetada. O seu cheiro estaria tão ruim que você teria que jogar suas camisas fora depois de usar elas só uma vez. Depois de 10 dias, o seu cabelo estaria tão sujo e embaraçado que seria impossível pentear. A sua raiz estaria coçando muito e você estaria cheio de caspa. Depois de 20 dias, o seu corpo inteiro estaria coçando e por causa disso, você estaria cheio de marcas e cicatrizes, fora a acne que você desenvolveria no rosto. A parte boa é que depois de um mês, a camada de bactérias saudáveis que o seu corpo produz estariam te protegendo bem. Mas eu não sei se vale a pena. Qual o máximo de tempo que você ficou sem tomar banho? O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. O que acontece
acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. Em 2016, uma gringa entrou num avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista. E avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso e quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Em 2016, uma gringa entrou no avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista. E avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso e quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Essa mulher é virgem aos 123 anos. O nome dela é Teresia Niracajumba. E ela diz que tá esperando o homem ideal. Ela recusou vários pretendentes durante a sua juventude porque na época ela não estava pronta para um relacionamento. Ela cresceu numa comunidade que aconselha que as garotas fiquem longe de relacionamentos até se sentirem 100% prontas. Ela então seguiu esses conselhos e se afastou de qualquer homem, na esperança de que quando ela decidisse se casar, encontraria o homem ideal. Só que quando ela finalmente se sentiu pronta, nenhum pretendente apareceu. A Teresia também acabou desenvolvendo um certo medo de homens, já que passou muitos anos da sua vida sem contato com nenhum deles. E aos 123 anos de idade, ela se tornou a virgem mais velha do mundo. E muita gente diz que ela só tem essa vida longa por causa do celibato. Apesar de tudo isso, ela ainda mantém a esperança de encontrar o seu homem ideal. Essa mulher encontrou pontos no seu gato e descobriu que ele guardava um segredo enorme. Shirley Bishop estava acostumada que o seu gato Simba saísse de casa durante o dia. Ele sempre saía por algumas horas durante o dia, mas voltava logo antes da janta. Mas uma noite, o Simba voltou com alguns pontos no pescoço. Ela ficou extremamente preocupada e resolveu investigar mais sobre o que tinha acontecido. Ela foi até o veterinário do bairro para perguntar se alguém tinha levado esse gato para levar alguns pontos. Mas infelizmente eles não podiam dar essa resposta por questões de privacidade. Ela então resolveu postar no Facebook para ver se encontrava essa pessoa. Ela na verdade só queria agradecer esse estranho por ter cuidado do Simba. Mas foi aí que ela descobriu que Simba não era o único nome dele. Uma mulher chamada Makayla viu o post da Shirley e reconheceu seu próprio gato, chamado Crazy Horse. O gato estava iludindo as duas mulheres, fazendo elas acreditarem que eram as únicas donas dele. Ele ficava na casa das duas em horas diferentes do dia. Com isso, ele ganhava o dobro da comida e o dobro do carinho. E até a Makayla dar os pontos nele por uma mordida de cachorro, as duas acreditavam que elas eram as únicas donas dele. Só que a Shirley e a Makayla já se conheciam porque trabalharam juntas. Então elas resolveram manter os dois nomes do gato e a guarda compartilhada, para que ele se sentisse o mais amado e cuidado possível. Essa aluna entregou uma redação em branco, mas quando o professor entendeu o motivo, ele achou ela uma gênia. A Amy Haga estudava na Universidade de Mie, no Japão, e resolveu fazer uma matéria de história ninja. Ela adorava ler sobre o tema e um dia o professor pediu para eles fazerem uma redação sobre o assunto. E quanto mais criativo eles fossem, mais nota eles iam ganhar. Ela lembrou que tinha estudado sobre uma técnica antiga dos ninjas que se chamava aburidashi, em que eles enviavam mensagens secretas escrevendo com uma tinta transparente feita de grãos de soja. E ela resolveu escrever sua redação inteira usando essa técnica. Ela deixou a soja de molho de um dia para o outro. Depois, ela testou 3 tipos de papéis diferentes e estava pronta para começar o trabalho. E antes de entregar ele para o professor, fez um papelzinho que dizia esquente o papel, para evitar que ele jogasse o trabalho no lixo sem querer. A Amy nem se esforçou tanto na redação, mas a hora que o professor viu o trabalho, ele já deu 10 para ela. O professor só leu metade da redação dela, mas disse que com a sua criatividade ela conseguiu trazer de volta a cultura ninja. Essa garota escovou os dentes pela primeira vez depois de anos sem escovar. O nome dela é Abby.
sabe e ela tem uma condição extremamente rara, que faz com que os dentes dela quebrem muito facilmente quando ela come, fala e escova os dentes. Então todas as vezes que ela tentou escovar o dente, usar Listerine, passar fio dental ou até limpar com água, ela quebrou os dentes dela. E por isso ela parou completamente de fazer higiene bucal. Pra fazer essa escovação, ela usou uma escova de dente de criança, porque isso ia agredir menos o dente dela. Porque até mastigar comida faz com que o dente dela quebre. Ela escovou os dentes com muito cuidado e ela falou que os dentes dela estavam doendo muito. E no final ela acabou ainda assim quebrando um molar. Ela fez esse vídeo pra incentivar pessoas que tenham a mesma condição e mostrar que elas não estão sozinhas. E esse vídeo obviamente viralizou com muita gente levando muito ódio pra ela, mas também muita gente agradecendo e levando muito amor. Essa garota tem super memória. Ela consegue lembrar de literalmente todos os momentos da vida dela e de qualquer coisa que você contar pra ela. Can you tell me who died on January the 22nd, 2008? Oh, Heath Ledger. O nome dela é Emily e ela tem 18 anos. Ela tem super memória biográfica, o que significa que ela basicamente consegue lembrar todos os detalhes da história ou vida de alguém. A parte mais impressionante é que ela não só lembra de detalhes perfeitos, mas também associa tudo a datas. What happened on September 8th, 2022? The Queen died because I remember specifically the day before that happened, I got my braces off. Ela disse que consegue fazer isso porque pensa em cada dia como se fosse um calendário. E por isso as lembranças de cada dia se tornam um pequeno filme que ela consegue voltar atrás e reassistir. Por isso ela consegue lembrar dias, fatos, dados e até todas as falas dos filmes que ela vê. Ela é a primeira pessoa do Canadá a ser diagnosticada com essa condição. E os cientistas acham que estudar o cérebro dela pode ser o caminho para descobrir a cura da demência. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando
quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos?